Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Marcos continua narrando os primeiros episódios da vida de Jesus. Hoje ele diz que a multidão era de tantos lugares e tão grande que Jesus subiu numa barca para não ser comprimido e para pregar a partir de lá. Este é Jesus, tão amado e tão querido. Saibamos buscá-lo com todo o nosso amor, pois nunca encontraremos uma pessoa tão especial como ele. Continuando a nossa série sobre Jó, na última vez só introduzimos a sua história. O livro de Jó consta de 42 capítulos. Vimos apenas o primeiro capítulo, onde lhe sobrevêm todas as suas desgraças, perdendo de uma só vez todos os seus 10 filhos, todo o seu imenso gado e quase todos os seus empregados. O segundo capítulo começa da mesma forma que o primeiro, dizendo que Satanás compareceu diante do trono de Deus e Deus lhe disse: Notaste o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e afastado do mal. Persevera sempre em sua integridade. Foi em vão que me incitaste a perdê-lo. E Satanás responde: Pele por pele. O homem dá tudo o que tem para salvar a própria vida. Mas estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne. Juro que te renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma lepra maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de telha para se coçar e assentou-se sobre a cinza. Sua mulher disse-lhe: Persistes ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó respondeu: Falas como uma insensata. Aceitamos a felicidade da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? E em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Vendo os fatos como são narrados, parece que Jó levou tudo maravilhosamente bem. Mas não é verdade. De fato, Jó não pecou, mas sofreu muitíssimo e não entendia por que estava passando por tudo aquilo, apesar de procurar aceitar a vontade de Deus no íntimo do seu ser. Os seguintes capítulos vão narrar a visita de 3 amigos e depois um quarto, e o diálogo entre cada um deles e Jó. E esses diálogos irão até o capítulo 37. Dos capítulos 38 a 42, Deus falará com Jó para lhe esclarecer suas dúvidas. Quando chegam os 3 primeiros amigos, ele faz Bildade e Zofar. Todos eles ficam em silêncio durante 7 dias, por nem saberem o que dizer diante de tanto sofrimento. Depois de 7 dias, começam a falar e todos partem do princípio que, se Jó está sofrendo, é porque ele cometeu algum grave pecado. Jó defende sua inocência e expressa sua frustração com a aparente injustiça de seu sofrimento. Ele questiona por que os justos sofrem
enquanto os ímpios prosperam. Seus amigos continuam a insistir que ele deve ter pecado, mas Jó mantém sua integridade, clamando por uma audiência com Deus para entender sua situação. Elifaz é o primeiro a falar. Ele sugere que Jó deve aceitar a disciplina de Deus, pois Deus corrige aqueles que ama. Elifaz acredita que Jó deve ter cometido algum pecado oculto e que, se ele se arrepender, Deus o restaurará. Bildade é o segundo a falar. Ele argumenta que Deus é justo e que não perverte o direito. Bildade sugere que os filhos de Jó morreram por causa de seus próprios pecados e que Jó deve buscar a Deus e se arrepender para ser restaurado. Zofar é o terceiro a falar. Ele é o mais severo dos três amigos e acusa Jó de falar demais e de ser arrogante. Zofar insiste que Jó deve se arrepender de seus pecados ocultos e buscar a misericórdia de Deus. Que lição nós podemos tirar de hoje? Como vocês veem, estamos mergulhando no mistério do sofrimento. Que tudo isto sirva para vocês irem refletindo sobre ele. No próximo capítulo, vamos iluminar um pouco este mistério. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.